Olá, pessoal. Vamos chegando. Vou falar sobre uma pergunta que sempre aparece. Barras ou Theta Healing? Deixa eu colocar aqui. Então, essa é uma pergunta que sempre... Deixa eu ver. Bom dia, Laura. É uma pergunta que sempre aparece. Barras ou Theta Healing? Eu trabalho com as duas técnicas, fazendo atendimento terapêutico com as duas técnicas. E as pessoas, quando vêm saber sobre o trabalho terapêutico, o atendimento, como é que funciona, sempre surge essa dúvida. A menos que já conheça e já venha direcionado para uma delas, mas sempre surge essa dúvida. Qual das duas, né, é melhor? Qual fazer? E eu sempre falo que, na verdade, depende muito da pessoa, porque as duas técnicas, elas têm como propósito o mesmo fim, que é o autoconhecimento, a liberação de crenças e de questões, de bloqueios que interferem, né, na nossa dinâmica do dia a dia. E o que muda de uma técnica para outra é a forma, né, a forma de fazer, a forma de atuação, e vai funcionar mais para uma técnica, para outra, e tem pessoas que gostam, né, de intercalar, né, nos atendimentos. Eu tenho pessoas que tanto selecionam somente Theta Healing, outras somente barras e outras que fazem uma combinação entre as duas. E qual é a questão, né? Qual é a diferença aí, no meu ponto de vista? Barras, você vai trabalhar limpando, né? Barras de Axis, você trabalha limpando todos esses pontos de vista, todas essas questões que vão te bloqueando, sem tomar consciência de fato do que te levou àquela situação. Porque é um processo silencioso. Você deita na maca e o terapeuta toca, né, nos pontos na sua cabeça, e que a gente chama isso de correr as barras, e desse processo de correr as barras você começa a liberar todas essas questões sem ter consciência delas. No Theta Healing, o processo é diferente. O Theta Healing a gente faz através de uma meditação, né, através de uma conexão, e você começa falando sobre as questões, investigando as origens, as raízes para aquelas questões, fazendo um desdobramento disso, você consegue chegar nessas questões e liberá-las. Então, uma passa por uma conversa e a outra simplesmente pelos toques. Então, em uma você tem a liberação sem definição de quais foram as questões que levaram aquilo ali, e outra você tem a liberação tendo consciência de quais foram as questões, quais foram as ações que geraram aquela situação. Então, tem pessoas que querem falar sobre a questão, querem elaborar o que aconteceu, né, querem ter esse entendimento. Então, o Theta Healing vai acabar funcionando mais para essas pessoas. Tem gente que tem necessidade de falar, outros não. Até porque, em alguns casos, não é só questão de querer ou não falar. Dependendo da situação, a ferida está ali muito
viva, muito presente, e a pessoa escolhe não mexer nela naquele momento. Então, o Barras ele vai fazer esse processo de trazer mais harmonia, mais leveza, sem você tocar nisso, né? Sem você aprofundar nas questões. E aí o que acaba acontecendo em alguns casos é a pessoa começa com Barras e aí quando ela está mais consciente de si, das questões, conseguiu deixar algumas coisas de lado, ela entra para um processo com o Theta Healing para poder ter mais consciência e perceber. Porque quando a gente ganha consciência, a gente não volta para aquele lugar estando consciente do que fez, né, chegar naquilo ali. Você pode escolher não ir para aquele lugar novamente. Agora, uma coisa que eu percebo, né, e aí é o meu ponto de vista, é a minha visão, e eu acho válido compartilhar, que é o seguinte: a gente, no Theta Healing, você vai ver toda a história. E aí, qual é, às vezes, né, dependendo da pessoa, o que às vezes acontece? A pessoa, ela entra na história. Então, ela usa a história dela, né, o que levou ela até ali, e para poder superar aquilo, ela usa aquilo não como uma ferramenta, mas acaba usando aquilo como uma arma. O que eu quero dizer com isso? Que em vez de você olhar a sua história, entender que ela é parte de quem você é hoje e que você pode superar e sair daquele lugar, você vai para um lugar de vítima, mantendo aquela história sempre viva. Então, quando você identifica, né, que foi uma questão que levou a outra, aí você começa nesse processo, não, mas isso aconteceu por conta disso, e aconteceu por conta disso, e aí você fica ali girando naquela história, e não sai desse lugar. Isso é um ponto que é um pouco mais complicado, né? Mas é o processo também de cada um, né? É o que aquela pessoa precisava para aquele momento. Mas com Barras isso acaba não acontecendo, porque você libera, né? A coisa para de funcionar daquela forma, mas você não entra na história. Mas assim, os dois vão chegar no mesmo lugar, né? Uma analogia assim, você tem um buraco para cavar, e aí um vai chegar com uma super escavadeira, vai lá tirar tudo sem ver o que tem ali, e outra não, vai tirar, mas vai olhar, né? O que tinha ali naquele entulho daquele buraco, o que aconteceu ali. Só que o objetivo foi alcançado, independente da forma que você fez, né? Então é perceber de verdade assim, o que funciona mais para você. Eu quando comecei, eu não conhecia Barras, né? Eu comecei com Theta Healing, então eu fui para um processo terapêutico de Theta Healing. Mas para mim era importante falar, era importante ter consciência de todas as questões, então foi fundamental. E depois eu conheci Barras, né? E vi que também por já estar mais disposta a olhar tudo aquilo, aí pode ser uma conclusão, né? Uma definição, mas enfim, é o ponto de vista que eu tenho e como aconteceu o meu processo, né? Cada um é um, cada processo é um, mas no meu processo funcionou que como eu estava já mais consciente das coisas que tinham gerado as questões, né? Quando eu fui para um processo de Barras, eu me permiti liberar com mais leveza e mais facilidade. Mas, como eu já falei antes, né, outras pessoas optaram pelo outro caminho, ou só por um, ou pelo outro. Isso independe, é mesmo de sentir. Agora, o que eu sempre sugiro para os meus clientes é que conheça, experimente, né? Nem que seja uma sessão. Se você escolheu
pelo caminho da Theta Healing, nem que seja uma sessão de barras para você sentir, para você se perceber, nem que seja o contrário, né? Se você escolher o caminho por barras, pelo Theta Healing ou qualquer outra técnica. Eu atualmente também tenho as jornadas, né, de conexão com os chakras, que são nossos centros de energia. Então, assim, cada um vai se perceber melhor dentro de um determinado processo. O importante é saber o que faz mais sentido, né, com a sua história, com o que você está buscando nesse momento. Sempre lembrando disso, a gente muda o tempo todo, não é porque começou de um jeito que tem que ser sempre daquele jeito, né? Tá tudo bem decidir mudar, tá tudo bem decidir não mudar, né? Ficar na mesma forma. É sempre tendo respeito, amor e acolhimento pela sua história. Hoje eu falei sobre isso no post, né? Sobre a coragem e a humildade de olhar as nossas dores, olhar as nossas questões, mas sempre com esse lugar de respeito, amor e acolhimento. Tá bom? Esse era o que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida podem deixar depois também nos comentários. Bom dia. Olá! Tô saindo já.